Bom, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje vamos falar a respeito de resolução de equações do segundo grau completa, não é? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo de equações do segundo grau, hoje iremos aprender como resolver equações do segundo grau da forma completa, não é? Em aulas anteriores, aprendemos como resolver equações do tipo ax² mais bx igual a zero, ax² mais c igual a zero, ax² igual a zero. Então, hoje iremos aprender como chegar nas raízes na resolução de equações do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, completas, viu? Iremos começar a resolver equações usando a fórmula resolutiva. Então, guarde esse nome, anota esse nome, fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, viu? Fórmula de Bhaskara. Depois iremos aprender como resolver através da fatoração, através de completar quadrados e também através do soma e produto, viu? Então, tem 4 formas da gente chegar nas raízes de uma equação do segundo grau completa. Fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara, fatoração, completar quadrados, soma e produto, viu? Então, hoje iremos resolver através da fórmula de Bhaskara. Então, as equações que iremos trabalhar são desse tipo aqui, vocês já viram, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, ou seja, com todos os coeficientes, com a, com b e com c. Iremos trabalhar as mais simples possíveis nesse primeiro momento, depois você irá ver outras equações do segundo grau completa, só que um pouquinho mais complexa para você chegar no resultado. Lembrando que o procedimento que iremos usar serão os mesmos, com números diferentes nos meus coeficientes, viu? Então, eu vou começar a explicar para vocês aqui uma equação do tipo completo, x² mais x menos 12 igual a zero. Então, isso daqui não é, vamos dizer, não é uma equação complexa, porque temos números inteiros aqui. Eu tenho como coeficiente A o 1, como coeficiente B o 1 e como coeficiente, o termo independente aqui, o menos 12, viu? Então, A é 1, B é 1 e C é igual a menos 12. Então, primeiro de tudo, você tem que saber identificar esses coeficientes para a gente resolver através da fórmula resolutiva, viu? Quem é o A? É o coeficiente que está acompanhado com a variável que está ao quadrado, que no caso é 1. Quem é o B? É o coeficiente que está acompanhado com a variável que não está ao quadrado, que no caso também é 1. Quem é o C? É o termo independente, o número que não tem variável nenhuma. No caso aqui é negativo, então menos 12. Não pode esquecer disso daqui, viu, pessoal? Se aqui fosse menos x², o coeficiente seria menos 1. Viu? Se aqui fosse menos x, o coeficiente também seria menos 1. Lembrando que também podemos fazer modificações nas equações, viu? Eu não vou explicar nesse momento aqui, a gente vai se deparando com equações, eu vou explicando para vocês, viu? Mas só lembrando que a gente pode fazer modificações. Uma delas é se, por exemplo, esse x² aqui tiver negativo, você pode multiplicar por menos 1 e mudar todos os sinais, só para esse A aqui ficar positivo, para a gente facilitar lá quando a gente for jogar lá na fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos lá. Então vamos conhecer aqui a fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva, e vamos aprender. Lembrando que equações do segundo grau é um dos conteúdos mais conhecidos, viu? E mais, vamos dizer, apegante dos estudantes, viu? É um dos conteúdos que os alunos se apegam mais, gostam mais, viu? Eu tiro por mim. É um dos conteúdos que eu aprendi durante o meu estudo do ensino fundamental. E é o que eu mais gostei e é o que eu não esqueci, viu? A gente pode esquecer assim algum detalhe, mas na hora que a gente vê a fórmula, a gente pode esquecer um detalhe da fórmula, mas na hora que a gente vê a fórmula, lembra de como resolver, tá bom? Então é um ótimo conteúdo. Se você prestar atenção bem, se você praticar muito, com certeza você irá gostar demais, viu?
Então, vamos lá. Fórmula de Bhaskara, fórmula resolutiva é essa daqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. Tudo isso dividido por 2a. Pronto, muito, vamos dizer assim, estranho, não é? Mas é por causa do primeiro momento que vocês estão vendo isso daqui. Então, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Fórmula resolutiva, fórmula de Bhaskara. Viu? Vamos resolver as equações do segundo grau através dessa fórmula aqui. Tá bom? Lembrando, pessoal, eu vou explicar da maneira que eu, vamos dizer assim, que eu acho mais fácil. Vocês irão ter mais facilidade para não usar tudo isso daqui, ó. Costumamos, a maioria dos alunos, não é? A maioria dos alunos utilizam essa fórmula que está dentro do quadrado separadamente disso daqui, separado. Então, vamos pegar somente isso daqui e separar. Como assim, professor? Veja bem, ó. Dividimos essas duas fórmulas em, primeiro, fórmula de delta, chamamos isso de fórmula de delta, viu? Esse triângulozinho aqui, ó, é delta, viu? Igual a b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Depois, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Ou seja, o delta vem daqui, ó. Esse valor de delta que iremos encontrar, vamos jogar aqui depois, ó, sobre 2a. Então, vamos dizer assim, para encurtar a fórmula de Bhaskara, fazemos dessa forma aqui, ó. Separamos isso que está dentro do radical, encontramos o valor dele e jogamos depois aqui, tá bom? Então, vamos lá. Lembrando, vamos memorizar isso aqui e não esquecer mais, viu? Ou você memoriza isso daqui, mas você memorizando isso daqui, ó, esses dois aqui, automaticamente você irá fazer fácil isso daqui. Não tem problema não. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Lembrando que o 4 está multiplicando o a, que também está multiplicando o c. Isso aqui é uma multiplicação, viu? E fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar o exemplo que eu passei para vocês aqui. X ao quadrado mais x menos 12 igual a zero. Então, lembrando que você deve identificar os coeficientes, não é, dessa equação aqui para poder jogar na fórmula resolutiva. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelo delta. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Beleza. B ao quadrado menos 4ac. Deixa eu só aproximar mais aqui. Pronto, vamos resolver agora. Pessoal, delta é igual. Quem é o b? Quem é o b? O b já identificamos, não é isso? O b é igual a 1, não é verdade? É igual a 1. Então, o 1 tem que estar ao quadrado, porque o b está ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Tudo certo? 1 ao quadrado. Menos 4 multiplicado pelo a. Quem é o a? O a também é 1. Então, 4 multiplicado por 1. Multiplicado por quem? Quem é o c? O c é menos 12. Então, lembrando que colocamos dentro do parênteses, viu? Só uma maneira de organização. Menos 12. Opa, menos 12. Beleza? Então, vamos lá. Delta é igual 1 ao quadrado, você sabe que é 1, base 1, não é? Você vai fazer isso, ó, menos com menos, mais. Viu? Se aqui fosse menos, era menos com menos, mais com menos, menos. Então, só dois sinaizinhos aqui de menos, claro que vai dar mais, não é isso? 4 multiplicado por 1 é 4, 4 multiplicado por 12 é igual a 48. 48. Delta é igual, 1 somado com 48 é igual a 49. Vejamos que o valor de delta já encontramos. E o valor de delta,
vamos dizer que é uma raiz exata. Para quem pratica muito equações do segundo grau, a coisa melhor que encontramos é um delta sendo exato, viu? É muito bom. Porque você vai ter uma raiz exata, você não vai ter um radical para simplificar depois, tá bom? Mas vamos fazer um que não é raiz exata, viu? Vai ter vários tipos de equações para você aprender como podemos chegar em raízes diferentes ou até mesmo não podemos encontrar raízes, viu? O professor quer dizer que a equação do segundo grau completa às vezes não tem raiz? Exatamente, às vezes não podemos encontrar raízes. E lembrando também que a fórmula resolutiva, a fórmula de Bhaskara, também podemos usar com equações incompletas do que a gente já estudou. Podemos usar sem problema nenhum, tá bom? Então vamos lá. Então, pessoal, eu já encontrei o valor de delta, que é 49, então eu vou usar a minha fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá bom? Eu estou fazendo passo a passo. Depois que pegarmos a prática, a gente pode fazer de uma maneira mais direta, viu? Então, x é igual a menos b. Quem é o b mesmo? Ó, o b é igual a 1. Então, será substituído. O b é 1 positivo, mas na fórmula aqui é negativo. Então, menos com mais é igual a menos. Então, menos 1. Mais ou menos raiz quadrada de delta. Mas quem é o raiz quadrada de delta? Delta é 49. Então, o delta agora será substituído por 49. Sobre 2 multiplicado pelo a. Quem é o a? O a é 1. Então, 2 multiplicado por 1. Beleza. Então, o próximo passo é extrair a raiz quadrada, resolver a raiz quadrada. Então, eu vou repetir aqui, ó, x é igual a menos 1, mais ou menos, raiz quadrada de 49 é igual a 7, sobre, podemos multiplicar aqui sem problema nenhum. 2 multiplicado por 1 é 2, beleza. Então, vamos lá, vamos para a próxima etapa. A próxima etapa, pessoal, veja bem, aqui é 2 sinais. Então, aqui o 7 pode ser positivo e aqui o 7 pode ser negativo. Então, esses 2 sinais, com certeza eu vou ter duas raízes, viu? Duas raízes diferentes, tá bom? Se eu vou ter duas raízes diferentes, eu vou ter um x1, você vai colocar isso, ó, x com um tracinho, x1, é igual a quem? Pessoal, você vai repetir o menos 1 aqui e vai pegar o positivo do 7. Você vai pegar o 7 positivo, então mais 7, viu? Você vai pegar só o 7 por enquanto, sobre 2. Beleza, vamos continuar aqui com x1, viu? x1. x1, por que x1, professor? Porque você vai ter duas raízes, então a primeira raiz que iremos encontrar é com 7 positivo. Então, menos 1 mais 7, você sabe que é 6 positivo. Então, 6 dividido por 2. Beleza. Então, x1 é igual a 6 dividido por 2, que é igual a 3. Já encontrei a minha primeira raiz, que é igual a 3 positivo. Agora, o próximo passo é o meu x2. x2 é igual... Se eu peguei o positivo aqui, pessoal, ó, se eu peguei o positivo, agora eu vou pegar o negativo. Então, menos 1, menos 7 sobre 2. Beleza. Vamos lá, ó. Continuando, x2 é igual... Menos 1 menos 7 é igual a menos 8, não é? Menos com menos é mais, então 1 mais 7 é 8. Conservo o sinalzinho de menos. Sobre 2. Opa, cortou um pouquinho aqui. Beleza. Menos 8 sobre 2. x2 é igual a menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Já encontramos a outra raiz. Então, eu tenho duas raízes diferentes, que é 3 e menos 4. Então, a solução da minha equação é 3 e menos 4. 3 e menos 4. Todo o procedimento aí, ó, desde da fórmula de delta, viu? Desde a fórmula de delta aqui
até chegar nas raízes, passando pela fórmula de Bhaskara, viu? Então a fórmula de Bhaskara a gente só simplificou colocando só o delta aqui, ó, no lugar de b ao quadrado menos 4ac, para me fazer esse procedimento separado, viu? Então isso daqui continua como fórmula de Bhaskara, tá bom? Então vamos para a segunda equação que eu irei explicar para vocês. Vamos para o segundo exemplo, viu? Agora temos outra equação aqui, menos x ao quadrado menos 3x mais 10 igual a zero. Então vamos lá. Como eu falei para vocês, pessoal, vocês podem fazer modificações, não é? Modificações com essas equações, viu? Mas não é da forma que você quer, viu? É da forma que seja possível, viu? Então você pode multiplicar aqui por menos 1 para esse x ao quadrado virar um termo positivo, tá bom? Professor, mas se eu quiser seguir dessa forma, sem problema nenhum, pessoal. Sem problema nenhum. A única coisa que você vai ter como facilidade, vamos dizer assim, com esse x ao quadrado positivo, é na hora de você jogar lá no termo 2a, lá embaixo da fórmula de Bhaskara. Não tem assim, ó, 2a. Então, para não ficar 2 multiplicado por menos 1, para o denominador não ficar um número negativo, você vai fazer essa modificação com o a. Para o a ficar positivo, para o denominador lá embaixo ficar um número positivo, para não ter problema. Mas fica a critério, tá bom? Fica a critério, não tem problema não. Mas se você... Vamos fazer aqui do jeito que tá, sem modificação, tá bom? Mas lá no finalzinho eu vou explicar para vocês como que iria acontecer com a modificação, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, vamos identificar aqui os coeficientes, não é? Quem é o A é menos 1, quem é o B é menos 3, quem é o C é 10, viu? Então, delta é igual B ao quadrado menos 4ac. Delta é igual... Quem é o B? É menos 3. Então, menos 3 tem que ficar dentro do parênteses. Menos 3 ao quadrado. Porque o B é menos 3. Então, o B está ao quadrado. Então, menos 3 por completo tem que estar ao quadrado. Tá bom? Então, se não tivesse o parênteses, você sabe que iria conservar o sinalzinho de menos. Então, o menos não iria participar do quadrado. Então, tem que ter essa visão aqui, viu, pessoal? Tem que ter esse cuidado também. Menos 4 multiplicado pelo A. Quem é o A? É menos 1. Então, menos dentro do parênteses. Multiplicado pelo C. Quem é o C? É 10 positivo. Beleza. Então, vamos lá aqui, ó. Delta é igual... Menos 3 ao quadrado. Base negativa com expoente par. Então, isso vai dar sempre positivo. Então, vai dar mais 9. 9 menos com menos é mais. 4 multiplicado por 10 é igual a 40. Delta é igual... 4 mais 40 é igual a 49. Deu a mesma raiz lá da outra, não foi? 49. Então, beleza. Já sabemos que 49 é uma raiz exata. Então, com certeza, o delta terá um resultado exato, viu? Então, fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. X é igual... Quem é o B? O B é menos 3. Lembrando que a fórmula aqui é menos, então temos que ter esse cuidado também. Aqui é menos e aqui é menos. Então, menos com menos é igual a mais. Eu vou até separar aqui para depois fazer, ó. Menos da fórmula, e o B, que é menos 3, então menos 3. Mais ou menos raiz quadrada de 49 sobre 2 multiplicado por menos 1. Era para isso, ó. Viu? Para isso aqui não ficar um número negativo. Então, poderíamos fazer uma modificação aqui multiplicando por menos 1. X é igual... Sim, e automaticamente você iria evitar isso daqui, ó. Porque o 3 iria ser, vamos dizer, positivo. Viu? Então, das duas maneiras, pessoal, você chega no resultado correto, tá bom? Então, é só ter cuidado na hora de substituir, na hora de multiplicar. Então, vamos lá, ó. Menos com menos é igual a mais, então é 3. Mais ou menos, raiz quadrada de 49 é 7. Sobre 2 multiplicado por menos 1 é menos 2. Tá bom?
Depois desse procedimento, agora vamos fazer as duas raízes, não é? Começando pelo x1. O x1 sempre colocamos o mais, viu? Então, 3, vamos pegar o positivo do 7, mais 7, sobre menos 2. x1 é igual, 3 mais 7 é igual a 10. 10 dividido por menos 2. x1 é igual, 10 dividido por 2 é 5. Aqui é mais e aqui é menos. Mais com menos é igual a menos. Então, menos 5. x1 é igual a menos 5. Quem é o x2? O x2, vamos pegar o negativo, né? Então, é 3 menos 7 sobre menos 2. x2 é igual, 3 menos 7 é igual a menos 4, dividido por menos 2. x2 é igual, menos 4 menos 2 é igual a 2 positivo, porque 4 por 2 é 2, menos com menos é mais. Então, as raízes, a solução da minha equação são menos 5 e 2 positivo. Somente esses dois valores irão satisfazer essa equação. Se você pegar o menos 5 e substituir aqui o x, você irá encontrar zero, porque o segundo membro aqui é zero. Se você pegar 2 e substituir aqui, você irá encontrar zero também. Então, somente menos 5 e 2 irão satisfazer essa equação aqui, tá bom? Então, aqui eu vou aumentar aqui para você poder tirar um print e depois copiar, tá bom? Beleza. Vamos lá, vamos para outro exemplo. Eu vou pegar aqui o exemplo do livro de vocês, na página 156. Eu vou pegar x ao quadrado mais 8x mais 16 igual a zero. Beleza, vamos lá. Eu vou acelerar um pouquinho agora, viu, pessoal? Já temos um pouquinho de prática, então vamos fazer um pouquinho mais direto. Então, eu não vou fazer mais a fórmula aqui. Você já sabe que delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? É 8 positivo. Então, 8 será o quadrado, tá bom? Menos 4 multiplicado por a. Quem é o a? É 1. Então, 4 multiplicado por 1, multiplicado pelo 16. Tá aqui, ó. Tudo bem, né? Então, já deu para ter mais uma noçãozinha aí. Então, delta é igual 8 ao quadrado é 64. Então, aqui vai dar menos, ó, porque aqui é positivo, então vai dar menos. 4 vezes 16 é igual a 64 também. Delta é igual a zero. Beleza, zero. Muito bem. Delta é igual a zero. Então, x é igual a menos b. Quem é o b? É 8 positivo. Então, mais com menos é menos. Então, menos 8, mais ou menos, raiz quadrada de zero sobre 2 multiplicado por 1, que é o a. X é igual a menos 8, mais ou menos, zero sobre 2. Vamos lá para o x1. x1 é igual a menos 8, mais zero sobre 2. x1 é igual a menos 8 sobre 2, porque menos 8 mais 0 é menos 8, né, pessoal? Então, x1 é igual a menos 4. Beleza, menos 4. Vamos para o x2. x2 é igual a menos 8 menos 0 sobre 2. Quem é o x2? x2, eu vou fazer direitinho aqui, ó. x2 é menos 8 menos 0, menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. O professor deu a mesma coisa. Muito bem, vamos lá. Por que deu a mesma coisa? Porque o zero não alterou em nada esse menos 8, né, pessoal? Então, poderíamos fazer dessa forma, ó. Quando o delta é zero, podemos fazer dessa forma aqui, ó. x1 multiplicado pelo x2 é igual a menos 8 mais ou menos zero sobre 2. x1 multiplicado pelo x2 é igual a menos 8 dividido por 2, porque aqui sempre vai dar menos 8, é menos 4. Isso para significar que o x1 e o x2 é a mesma raiz, menos 4. Então, raízes iguais. Somente o menos 4 irá satisfazer essa equação aqui, ó.
somente o menos 4, que irá substituir o x para esse primeiro termo ser igual a zero, viu? Então, vamos lá, aumentar aqui, ó. Prontinho. Vamos para o segundo exemplo aqui. Eu vou pegar o segundo exemplo, o exemplo B. O exemplo B aí, ó, 3x ao quadrado menos 2x mais 1 igual a zero. Pronto, vamos pegar esse outro exemplo aqui. Fórmula de delta. Delta é igual a b ao quadrado. Quem é o b? É menos 2. Então, menos 2 ao quadrado menos 4 multiplicado pelo A. Quem é o A? É 3. Então, multiplicado pelo 3. Multiplicado pelo C. Quem é o C? É 1. Tudo bem. Delta é igual. Menos 2 ao quadrado é igual a 4, não é isso? A 4 positivo. Aqui vai dar menos. 4 multiplicado por 3 é 12. 12 multiplicado por 1 também é 12. Então, menos 12. Delta é igual. 4 menos 12 é igual a menos 8. Beleza, a menos 8. Pessoal, quando você for resolver um delta e esse delta ser um número negativo, vai significar que a minha equação não possui raízes reais. Ou seja, se não possui raízes reais, não existe números que irão satisfazer essa equação aqui. Não tem nenhum número no planeta que irá substituir o x aqui para isso dar igual a zero. Não existe. Por quê, professor? Veja bem, se você irá substituir o x aqui, aliás, o delta por menos 8. Então, x é igual a menos b. Quem é o b? Menos 2. Então, menos com menos é mais. Então, 2. Mais ou menos raiz quadrada de menos 8. Sobre 2 multiplicado por 3. 2 multiplicado por a, não é? Então, 2 por 3 é igual a 6. Beleza. Então, você iria fazer dessa forma, não é? 2 mais ou menos raiz quadrada de menos 8. Raiz quadrada de menos 8 é o quê? Pessoal, radicando negativo com índice par. Estudamos muito isso daqui lá na radiciação, não foi isso? Radicando negativo com índice par. Então, não pertence ao conjunto dos números reais, ou seja, não tem resultado. Não tem nenhum número multiplicado por ele mesmo que resulta em menos 8. Então, não tem raiz. Por isso que quando o delta ser um número negativo, podemos finalizar aqui e você irá dizer o seguinte: não pertence, não é, ao conjunto dos números reais. Pronto. Não pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, não temos raízes. Não teremos raízes. Tá bom? Então, beleza. Para finalizar, vamos estar com o exemplo C aqui. O exemplo C. 4x ao quadrado menos 12x mais 7 igual a zero. Não é isso? Deixa eu só conferir aqui. Prontinho, é isso mesmo. Então, vamos lá. Então, pessoal, identificando os coeficientes, quem é o A? 4. Quem é o B? Menos 12. Quem é o C? 7. Então, delta é igual a menos 12 ao quadrado. Lembrando que muitas vezes isso aqui está, vamos dizer, desorganizado. Talvez esse menos 12x, em muitos casos, pode aparecer aqui primeiro. Esse 4x ao quadrado pode aparecer por último ou no meio, tanto faz. Você tem que saber identificar os coeficientes, viu? Se, por exemplo, tivesse dessa forma aqui, ó, menos 12x mais 7 mais 4x igual a zero, mais 4x ao quadrado igual a zero. Pronto. Delta é igual. Quem é o B? Ah, o B está aqui, ó, no meio, ó, 7. Não é o 7, o B não é o 7. O B é o termo que acompanha a variável que não está ao quadrado. É menos 12. Quem é o A? O A é esse aqui, ó. Quem é o C? É isso aqui. Então, para não acontecer esse erro, você organiza. Você pega o A e coloca ele primeiro, ó. 4x ao quadrado, não é? Pega o B,
Quem é? Menos 12x. Quem é o C? É 7. Então, mais 7 igual a 0. Viu? Então, você organiza para depois jogar na fórmula de delta. Tudo bem. Então, menos 4 multiplicado. Quem é o A? É 4. Multiplicado pelo C. Quem é o C? É 7. Vamos lá. Delta é igual base negativa com expoente par. Então, isso vai dar igual a 144. Não é 12 ao quadrado, é 144. 144. Menos 4 multiplicado por 4, 16. Não é 16 multiplicado por 7 é igual a 112. Então, 112. Beleza. Então, delta é igual 144 menos 112 é igual a 32. 32. Beleza. Vamos continuar aqui com a fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara é x é igual a menos b. Quem é b? É menos 12. Então, menos 12, não é isso? Menos 12. Então, eu vou colocar aqui, ó. Poderíamos fazer direto, mas vou colocar aqui. Mais ou menos raiz quadrada de 32. Raiz quadrada de 32. Sobre 2 multiplicado pelo A. Quem é o A? É 4. Então, 2 multiplicado pelo 4. Beleza. Prestem atenção, viu, pessoal? Isso aqui é um pouquinho diferente. X é igual, menos com menos, mais. Então, 12 mais ou menos raiz quadrada de 32. Quem é raiz quadrada de 32? Professor, não é uma raiz exata. O que vamos fazer? Vamos verificar se essa raiz é uma raiz que pode ser simplificada. Então, como simplificamos radicais? Quando ele é possível e através da fatoração. 32 fatorado, não é? Então, 32 vai por 2, que é igual a 16. 16 por 2, que é igual a 8. 8 por 2 é igual a 4. 4 por 2 é igual a 2. 2 por 2 é igual a 1. Finalizamos. É raiz quadrada? Então, vamos formar grupinho aqui, ó. Formei um grupinho, formei outro grupinho, não é? Então, dois grupinhos com o número 2 e esses grupinhos irão se multiplicar. Então, aqui é 2 e aqui é 2. Então, 2 vezes 2 é igual a 4. Então, esse 4 irá ficar fora do radical. Então, 4. Quem irá ficar dentro do radical? Aquele que não formou grupo, somente o número 2. Então, 4 raiz quadrada de 2. Então, pessoal, o 32 vai ser 4 raiz quadrada de 2. 4 raiz quadrada de 2. Beleza. Então, vamos dividir aqui por quanto? Por 8, porque 2 vezes 4 é igual a 8. X é igual a 12, aliás, x1, não é isso? x1. Sim, mas antes disso, desculpa. Antes disso, eu não vou colocar x1, então esqueça. Agora não, viu? Antes disso. Pessoal, quando chegarmos em equações desse tipo aqui, ó, quando o radical não é exato, e quando você pode simplificá-lo, e o coeficiente desse radical seja um número que pode ser simplificado pelo companheiro dele aqui e pelo denominador, você pode simplificar isso daqui. Pode não, deve, viu? Você vai simplificar. Por quê, professor? Porque esse número aqui e esse número aqui, ambos podem ser simplificados pelo número de baixo. Veja aqui, ó, aqui é 12, aqui é 4, aqui é 8. Então, pessoal, tanto 12 como 4 como 8 podem ser simplificados pelo número 4. Não é verdade? Então, 12 dividido por 4, 4 dividido por 4 e 8 dividido por 4. Certo? Então, temos que simplificar. Se aqui fosse, por exemplo, 3, o 12 mais o 3 podem ser simplificados pelo 3, mas o 8 não seria simplificado pelo 3. Então, só se esses três números fossem possíveis simplificar pelo mesmo, tá bom? Então, verifique se todos podem ser simplificados pelo número que você quer, tá? Então, nesse caso, é possível. 12 dividido por 4 é igual a 3, então no lugar de 12 agora é 3. Mais ou menos, 4 dividido por 4 é 1, então não precisa aparecer, então somente raiz quadrada de 2. Sobre 8 dividido por 4 é igual a 2. Pronto, agora sim. Vamos fazer o x1. x1 é igual a 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 2.
Professor, e agora? É 3 mais raiz quadrada de 2? Quanto que é raiz quadrada de 5? Não. Pessoal, isso aqui não podemos fazer mais nada, não é isso? Mais nada. Porque não posso adicionar 3 com raiz quadrada de 2. Não tem como. Não tem como. Tá bom? Então, fica dessa forma. 3 mais raiz quadrada de 2 sobre 2. Quem é o x2? O x2 é o negativo. Então, 3 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza. Então, x1 e x2 está aqui, ó. Somente essas raízes irão satisfazer essa equação do segundo grau, viu? Somente isso daqui. Tudo bem, então chegamos ao fim, mas só para finalizar, deixa eu explicar uma situação para vocês aqui. Gravem na memória, aprendam isso, viu? É em relação ao delta. É em relação ao delta. O delta, pessoal, ele pode vir de 3 maneiras. Primeiro, o delta ele pode vir igual a zero, como já vimos, não é isso? Delta igual a zero. O delta ele pode vir, aliás, maior, viu? Maior que zero. E o delta pode vir menor que zero. Então, tem essas 3 possibilidades do delta surgir, tá? Delta sendo igual a zero, delta maior que zero e delta menor que zero. Então, vimos essas 3 situações, viu? Essas 3 situações. Lá na primeira, vimos o delta maior que zero, que deu 49, não é? Na outra deu 49 também. Nessa última aqui deu 32. Então, essas 3 situações aí, essas 3 equações, deu um delta maior que zero. Então, o que você pode notar? Você pode notar que as raízes são raízes diferentes. Você também viu uma situação onde o delta deu igual a zero. O que aconteceu? Surgiu duas raízes iguais, menos 4 e menos 4. Lembra disso, não é? Então, creio que você tenha anotado aí já. E o delta menor que zero, lá no menos 8, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó. Delta. O que aconteceu? Não pertence aos reais. Não pertence ao conjunto dos números reais. Então, pessoal, é isso daqui, ó. Resumindo, quando o delta dá igual a zero, temos raízes iguais. Quando delta dá maior que zero, ou seja, 1, seja um número positivo, quando o delta é um número positivo, as raízes são raízes diferentes. Quando delta é menor que zero, ou seja, um número negativo, não temos raízes. Então, nessas duas situações aqui, temos raízes. Nessa primeira, raízes iguais. Nessa daqui, raízes diferentes. E nessa última aqui, não temos raízes. Então, é isso daí. Espero que todos tenham aprendido um pouco nesse primeiro momento de equações, de resolução de equações do segundo grau completo. Tá bom? Então, qualquer dúvida, pode me perguntar. Não surgindo dúvida, vamos nos exercitar, tá bom? Eu vou passar para vocês algumas para a gente aprender mais ainda. E no decorrer do tempo, não é? Nas próximas aulas, iremos fazer umas mais complexas, tá bom? Com frações, com raízes, tá? Então, por enquanto é isso. Então, bons estudos. Até a próxima aula, tá bom?